Fala galera, fala família do Fato Tricolor, beleza? Deu uma sumida aí, galera. Tava meio ocupado aí com algumas questões pessoais, né? Faculdade, enfim, algumas coisas. Mas voltei. Vamos tentar gravar aí mais vídeos. Obrigado a você que se inscreveu. Se inscreva aí. Vamos ver a notícia aqui do Casares. Eu vou comentar algumas coisas que vem acontecendo aí que me deixou indignado, principalmente agora, com essas questões. Vamos ouvir aqui o presidente aqui e vamos retomar. Deixam parte da torcida contente com o time reforçado, tem a outra parte da torcida que lamenta algumas saídas. Então, de cara, eu vou começar essa entrevista pedindo para você explicar por que o São Paulo teve que vender 4 jogadores da base recentemente. E se essas vendas eram necessárias e por que elas eram necessárias. Bom, Edu, o São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo. E quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo, sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade. Eu como torcedor, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo do PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isso posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para ver depois a venda. Nós já fizemos isso e vendemos bem o Beraldo, cuja nossa participação era de 60%. E naquele momento nós apostamos e ganhamos. Mas não podemos apostar para ganhar ou para perder. Nós precisamos ter uma responsabilidade fortemente junto aos vetores econômicos do nosso orçamento. E o São Paulo não pode mais experimentar déficit. Nós já fizemos. Até quando ganhamos a Copa do Brasil em 23, tivemos um déficit. Claro que foi importante aquela conquista, mas nós perdemos a possibilidade depois, naquela época, de vender o Pablo. Vou parar por aqui, galera. É de deixar indignado o torcedor do São Paulo, porque isso é uma tentativa de desespero, na minha opinião, né? O São Paulo aí tem um déficit de 4 bi, né? Tá tentando regular através de patrocínios, as coisas, é o que todo time faz. Mas a dívida ela continua ativa, mas isso não é um motivo para você pegar uns talentos de base e vender a preço de banana, galera. É uma coisa assim indignada, uma coisa dessa. Esse presidente, o Belmonte, o Casares, estão acabando com o time dessa maneira. Ou eles estão, na minha opinião, tentando dar um jeito de vender o time a uma SAF, né? Daqui a pouco aparecer um sheik árabe aí e vender o time, fazer uma parceria aí e acabar virando a SAF, né? Porque dessa maneira que vai, praticamente eu acho que a ideia da presidência é essa, fazer isso com o clube, porque não tem cabimento vender jogadores que o São Paulo tem na sua base de excelentes, como é o caso do Jovem Henrique, que fez nos últimos jogos que ele jogou aí, mais que muitos jogadores que estão lá há muito tempo no São Paulo, que é o caso uh, do Sabino, por exemplo, de outros jogadores que estão ali na linha de frente, digamos assim, prontos para jogar, jogam praticamente todos os jogos. O menino demonstrou para que veio e foi rapidamente vendido um talento desse. Vamos falar sobre isso também agora, né? Ao preço que o Henrique foi vendido, né? Então, então, galera, é um valor muito baixo de mercado você pegar um excelente jogador de base que ali de Cotia, que cresceu 11 anos no São Paulo e de repente você vende ele a um valor muito baixo de mercado. 38,2 milhões. E a gente pode pegar alguns exemplos históricos aí que a gente teve, recorrentes no futebol, com essa questão de valorização de jogadores da base em troca de dinheiro rápido, desesperado. Eu preciso vender porque a gente está com déficit e a única maneira de se manter. Calma, como assim você vai. E aí, esses jogadores depois são vendidos, acabam sendo 1.000 vezes mais valorizados. E quem tem a perder, quem perde mais nessa questão é sempre o time, né? E aí o que acontece? Ele foi vendido aí por 28, perdão, aí 38,2 milhões aí de euros. Isso é dinheiro de pinga pro CSK. E a gente já não basta o outro jogador nosso que foi vendido recentemente também. Então, galera, a gente tem que lembrar aí dos últimos 5 jogadores que o São Paulo vendeu aí. O meia, Matheus Alves, que foi vendido também pro time de Moscou aí por 37,9 milhões. O William Gomes, com Porto, de 55 milhões. O Lucas Ferreira pro Shakhtar Donetsk, que foi um dos últimos, por 50,64 milhões. Assim, isso são jogadores excelentes que daqui um ano, dois, senhor Casares, podem estar valendo muito dinheiro, muito mais. Então, assim, esse desespero a curto prazo, a longo prazo, pode. Que o time tinha
como ganhar mais receita, e aí tem esse desespero, que parece que para mim é um desespero para vender o time para uma SAF. E aí aconteceu o que aconteceu aí, esses problemas, né? É venda a rodo de jogadores. Tá complicado aí a situação, viu? Eu vou colocar o Souza aqui falando sobre isso também um pouquinho. Algumas perguntas que as pessoas fizeram no meu último post ali, dessa indignação, assim como vocês, também estou indignado, triste com toda essa situação que o nosso tricolor está vivendo, em vender seus atletas muito talentosos a preço de banana, essa é a realidade, mas infelizmente, rapaziada, nosso tricolor não, porque o nosso time não muda, né, São Paulo sempre será gigantesco na sua totalidade, mas as pessoas que dirigem o São Paulo levaram o São Paulo a uma situação vexatória, aonde nós temos que olhar para alguns rivais vendendo jogadores em funções que não são tão procuradas no mercado europeu, por valores astronômicos, e nós vendemos atacantes, jogadores talentosos, não estou aqui dizendo que os outros jogadores não são talentosos, mas por valores irrisórios. E sabe o que é mais triste de tudo, de verdade? É ver as pessoas que dirigem o São Paulo falando de superávit, quando o clube ainda está atolado em dívidas, quebrado financeiramente. Ao invés de falar a verdade num momento como esse, dizer, olha, nós precisamos desse valor, porque as pessoas deixaram um buraco, levaram um clube a uma situação onde 6 milhões de dólares é muito importante para um clube gigantesco como São Paulo. Eu acho que é hora de clareza, não hora de ficar rebatendo com falácias que não fazem sentido num momento como esse. E não dá pra gente aqui fazer comparação com os outros clubes que se reestruturaram financeiramente. Essa é uma realidade que você tem que falar, e é muito difícil você estar querendo comparar um clube gigantesco como São Paulo com outros clubes. É triste uma situação como essa, mas hoje nós temos que usar exemplos, quando em algum tempo nós somos exemplos, cara. Mas infelizmente nós ficamos parados no tempo. As pessoas que dirigiram São Paulo foram uma âncora para esse clube, onde estacionaram um clube e outros clubes caminharam, mesmo em situações mais difíceis. Mas vou usar uma fala aqui de humildade do Paulo Nobre, quando ele esteve nos donos da bola, ele falou que não tinha dinheiro nem para pagar a luz. Mas ao invés de ser humilde, nós usamos de falácias que não faz sentido. Um clube que deve um bi, quer falar de superávit. Ah, torcedor, se não fosse você, essa é a realidade. Se não fosse você consumindo as coisas do São Paulo, se não fosse você lotando Morumbis, o clube estaria numa situação muito pior. Então eu tenho sempre falado, usem as suas redes sociais. Ah, mas eu tenho poucos seguidores. Usem da mesma forma, porque muitas críticas juntas, o barulho é maior. Cobrem verdadeiramente quem tem que ser cobrado. Às vezes o problema não está só dentro de campo. O problema é estrutural. O problema às vezes é de quem dirige lá em cima. E nós temos que voltar a voz para a direção certa, não para a direção errada. E aqui não estou querendo dizer que o atleta de futebol não tem que ser cobrado, tem que ser cobrado sim. Mas às vezes a cobrança maior tem que ser de quem dirige. Porque enquanto Flamengo e Palmeiras estão contratando jogadores na Europa por euros, nós estamos pegando jogadores, contratando jogadores que estão sem clube, ou jogadores que estão num clube que não estão sendo aproveitados. E todas as vezes que tem uma oportunidade da gente contratar um jogador, a gente não, né? As pessoas que dirigem São Paulo gostam de vazar essa informação para que o torcedor empolgue o torcedor na realidade, o torcedor cria uma expectativa, mas a expectativa sempre se frustra no final. Isso é triste pra gente como São Paulino, mas é uma realidade, que ela estaria muito pior se você, torcedor, tivesse desistido do tricolor. Porque o que me parece é que as pessoas que dirigiram o São Paulo, que dirigem o São Paulo há muito tempo, já desistiram desse gigante do futebol mundial. Essa é uma realidade, mas é uma realidade que tem que ser falada, não tem que ser mentira. E talvez o respeito que eu tenho como torcedor São Paulino seja por isso, porque eu sou muito leal às minhas falas, não sou de fazer média com ninguém. Dificilmente você vai ver eu em lugares onde estão pessoas importantes do São Paulo. Essa é uma realidade, entendeu? Mas infelizmente, cara, a gente tá numa situação vexatória e tendo que ver jogadores talentosos saindo a preços de banana. Respondendo algumas perguntas que as pessoas fizeram no último post ali. Então você vê o Souza aí, é uma verdade isso escancarada. São Paulo contrata aí jogadores que tipo assim, tá lá num clube não sei da onde, lá distante, longe, e compra esse jogador do nada. A gente teve o exemplo do Oscar. Galera, numa boa, acho que o Oscar, na minha opinião, foi a pior contratação do São Paulo esse ano. Não fez diferença alguma. Mas qual o motivo de contratar? Então, assim, vende os jogadores da base, que são jogadores que são prodígios do time, a preço de banana, e compra jogadores caros de times de refúgio, para dizer assim, times distantes. Não é querendo exaltar o nosso tricolor atualmente, porque convenhamos que o Palmeiras, hoje, em questão de gestão, em questão de administração, ele e o Flamengo, né? Mas vamos dizer assim, o Palmeiras, comparado aos times paulistas, ele é o clube mais bem estruturado hoje. Não tem o que falar. Mas a grandeza do nosso tricolor, o nome São Paulo Futebol Clube é muito grande para poder ter esse desespero, essa loucura de vender e contratar jogadores que não fazem diferença no clube. Então é o que o Souza falou aí. Que aí a gestão, né, o presidente aí, Seu Casares, e o conselho deliberativo, que ele tanto fala, cara, ele só fala de superávit. Ah, tivemos um superávit, superou, ok, o clube está com problemas financeiros, mas isso não é motivo, São Paulo, para vender os nossos jogadores. O São Paulo é um clube gigante. É uma pena que parece que essas pessoas não sabem a grandeza que é o nome São Paulo Futebol Clube. Não entenderam, principalmente essa presidência que está aí. Na verdade, se não fosse nós, torcedores, você que estamos aqui, que compra a camisa, que vai no estádio, que paga caro o ingresso, que está sempre apoiando o time, na verdade, não é nem às vezes por questão financeira, nada, é por amor ao clube. É sentimento, como a torcida canta. Sentimento que jamais acabará. E parece que esses caras não entendem isso, né? Quando a gente torce para um clube, a gente cria histórias. E essas histórias fazem diferença. Essas histórias criam memórias. E essas memórias nos traz felicidade. E isso é o que o clube proporcionou e proporciona para muitas pessoas, muitos torcedores. Mas esses caras não entendem isso, né? É complicado. Vamos às notícias aqui do mercado aí do São Paulo e as últimas notícias do time, né? A gente teve aí a última notícia de contratação, que foi com relação ao Rafael
Tolói, né? O Rafael Tolói aí, ele foi apresentado hoje, celebrou o retorno aí para o São Paulo, e disse que está feliz e motivado. É a nova contratação, o zagueiro Rafael Tolói, né? E ele vai vestir a camisa 2, isso mesmo, a camisa de número 2, chega com contrato aí válido até o dia 31 de dezembro de 2026, ou seja, até o ano que vem, final do ano que vem, né? Com a possibilidade de renovação de mais um ano, que é aquele papo de sempre. E aí ele falou que São Paulo é imenso, já foi especial. Seja bem-vindo. Espero que você, Rafael, é um bom jogador, na minha opinião, que faça a diferença no clube. Não seja como o Oscar da vida e entre outros que entraram e não fizeram nada, né? Só pioraram a situação financeira do clube com esses novos contratos. Seja bem-vindo. No momento, nada a falar. Vamos aguardar as novidades. E depois nós temos aí o Mailton, né? Que também foi apresentado aí pelo clube. E aí ele disse que o reforço na sequência, lateral direito, né, que ele já assinou o contrato aí até o dia 31 de dezembro de 2027. No caso do Mailton foram 2 anos, não foi um ano igual o Rafael Tolói. Disse que está muito grato pela oportunidade, né? E é um sentimento, que ele é um jogador que não para, que corre aos 90 minutos, que não, enfim, que ele é um atleta aguerrido. Foi o que a diretoria falou. Espero que também funcione, né? Ele vem aí para substituir provavelmente o Arboleda por conta daquelas lesões que ele acabou tendo, ou quando tiver algum outro lesionado. Espero que dê certo aí tudo, tudo de bom aí pro Mailton. Vamos aguardar as próximas novidades. Beleza, galera? Vamos ver as outras notícias também aqui. Ó, hoje o Tricolor aí foi pro CT, o CA representa, vai se reapresentar, né? Apesar dos apesares, eu vou deixar um desabafo aqui. Eu prefiro ver o jogo do São Paulo do que da seleção brasileira hoje. Bem mais. Por mais dessas que nós estamos passando nesses momentos, crise financeira, diretoria péssima aí com o seu Belmonte Casares, que estão estragando o clube querendo vender a preço de banana, né? De repente, quem sabe não aparece um sheik árabe e oferece uma graninha e eles conseguem também entrar, né? Nessa daí. O que falar? Não sabe o que é São Paulo. Por enquanto, eu entendo que não sabem o que é o São Paulo Futebol Clube, né? Fazendo essas atitudes. Como eu já mencionei, mas enfim. Então, agora que passou essa fase de jogos, né, aí do Brasil, então vamos voltar ao Campeonato Brasileiro, né? Essa é as notícias que o São Paulo foi. Então, voltando à questão lá do Lucas, do Henrique Carmo, né? É isso, galera. Foi vendido a preço de banana por uma diretoria incompetente. Eu acho que falta, vamos dizer que foi pior que o Leco por enquanto, mas eu acho que falta uns 2% aí pra ser pior que o Leco. Pra ser pior que o Leco é essa gestão do Júlio Casares. E na minha opinião, essas últimas 5 vendas que o São Paulo fez do Henrique Carmo, fechando essa conta aí agora por último, foi a pior. Não vou dizer que foi a pior, mas eu vou dizer que tá no top 3 ali das piores vendas e negócios da história do São Paulo Futebol Clube. Na minha opinião, infelizmente. E é de deixar indignado você e eu que somos torcedores, né? E o próximo jogo do nosso tricolor aí, vamos ver quando que vai ser. O próximo jogo nós vamos ser no dia 14/9, que é no domingo, às 5h30, contra o Botafogo. Vamos ver, vamos continuar torcendo, porque enquanto a cúpula tosse para fechar negócios e sem pensar, a troco de banana e acabar com o nosso tricolor, nós continuamos aqui torcendo pelo nosso clube. É um desabafo e é uma coisa terrível aí. Eu não sou de falar palavrões, mas tem horas que dá vontade de falar contra essas pessoas que fazem isso. É, 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 é complicado. Beleza, galera? Essas são as últimas notícias do nosso tricolor. Não tem muita notícia para falar porque a gente teve essa parada aí por causa dos Jogos do Brasil e nós vamos retornar. E eu espero que os jogadores tenham se recuperado, descansado um pouco, colocado a mente no lugar, porque a gente precisa agora se manter. Para que a gente está em 7º na tabela, né? A gente não vai bem, para quem acha que a gente está indo bem. A gente só está se mantendo por enquanto ali. Porque o São Paulo, galera, em toda essa história, não é um time de estar em 7º, em 8º, em 10º. Não, o São Paulo sempre, na minha opinião, é um time grandioso, que é para estar sempre entre os 5, 4, 3 melhores, 6 melhores. É isso que o torcedor almeja. Beleza, galera? Mas, como todos os times têm suas horas boas e horas ruins, você pode atribuir esses momentos que nós estamos vivendo a uma geração de incompetências desde lá de trás até agora, da parte da gestão e da presidência do São Paulo. Leco e etc., Belmonte, agora vem Casares. Foi tudo um ciclo de gestão irregular que o São Paulo teve. E você que está interessado aí, se você quiser que depois coloca aí no YouTube, Fernando Casal de Rei, né, que ele comenta os bastidores do cenário político. Para quem não sabe, o Fernando Casal de Rei, ele foi um dos maiores presidentes que o clube já teve. Teve um problema na época que o Morumbi
estava com problema na estrutura, ele foi ali reformulando, mesmo o clube com alguns problemas financeiros, ele soube encaixar as coisas e conseguiu concluir ali a reforma que o Morumbi precisava na época, que era Morumbi, hoje é Morumbis, né? E aí conseguiu fazer isso. E ele fala um pouco dessa gestão. Vale a pena você dar uma olhada aí nessa entrevista e para você entender um pouco dos aspectos do clube. E nem se compara com a presidência de hoje, né? É muito complicado. Para quem não sabe também, ele foi ali da época do Tele Santana e etc. Então vale a pena você dar uma escutada nele aí, que ele é muito bom como gestor. Então, galera, eu vou fugir um pouco aqui do assunto, mas é importante eu falar. Adam Smith, é Smith mesmo que fala. Ele é considerado o pai da economia. Ele formulou, fez a ideia do livro A Riqueza das Nações, né? E aí no livro ele fala sobre a divisão de trabalho, que em vez de você fazer as coisas sozinho, se você dividir o trabalho, por exemplo, você quer produzir uma caneta, em vez de uma pessoa se dedicar a produzir a caneta inteira, cada um faz uma parte da caneta que a produção aumenta, sobre a mão visível do mercado, que quando cada um busca, busca o seu próprio interesse econômico, financeiro, você promove o bem-estar da sociedade, né? Que todo mundo é guiado por uma mão invisível que controla o mercado, o livre mercado, o valor do trabalho, enfim. E aí, ele tinha uma frase que falava que na competição entre pessoas, a ambição, ela serve ao bem comum. Ou seja, suponhamos que tem um garçom, ele está ali trabalhando em troca de um salário para ele conseguir alcançar os seus objetivos. Mas, ao mesmo tempo que ele busca o seu objetivo, ele acreditava que tinha uma mão invisível do mercado que, ao mesmo tempo que ele busca aquele interesse, qual é o objetivo final? Receber um salário para ele conseguir comprar suas coisas, etc. Ele, ao mesmo tempo, serve às pessoas através do seu trabalho. Ou seja, cada pessoa, quando ela busca a sua ambição, os seus interesses pessoais, elas acabam servindo aos outros. E numa competição entre as pessoas, essa ambição que cada pessoa tem serve a todos. Mas Nash, que era um matemático, ele acabou reformulando outra ideia. Qual era essa ideia? A ideia de que não. Que ele propõe uma revisão, que argumentando que o melhor resultado para todas as pessoas seria se cada um agisse de uma maneira que não vai beneficiar só a si mesmo, mas também que beneficiasse o grupo como um todo. Ou seja, ele sugere que quando você foca apenas nos seus próprios interesses, você ficar rico, sozinho, você buscar as suas ambições, os indivíduos podem prejudicar todo mundo. Cada um, em vez de servir como a mão invisível do mercado, ele pode, ao invés disso, prejudicar o bem de todos, o bem coletivo, porque a pessoa deixa de ter uma coisa chamada empatia. E a administração e essas ideias servem para tudo, para qualquer área da nossa vida. Quando a gente acaba não pensando no próximo, no quanto você, ao atingir o próximo, fere a si mesmo, porque você depende de outras pessoas para você manter um negócio, um time de futebol é um negócio que você depende de outras mãos de obra para você manter um negócio, enfim, no caso do time de futebol, seu caso, você depende dos torcedores, porque é o clube que mantém o seu time em pé, é o clube que vai apoiar, o clube que manda no time é o clube, é o torcedor que manda. É o torcedor que manda no clube. Eu digo clube é o torcedor, desculpa. Mas vocês entenderam que é a torcida que manda. E não vocês, não a gestão. Porque sem o torcedor, o time não para em pé. Porque é a gente que compra a camisa, é a gente que vai no estádio apoiar vocês. Somos nós que estamos lá quando o time tá bom ou quando o time tá ruim. Então, vocês não são nada sem a nós, a torcida. E então, pense bem antes de você fazer essas coisas que você anda fazendo no desespero, pensando que tá servindo ao bem de todos, buscando seus interesses, as suas convicções, mas na verdade você está atrapalhando o bem coletivo de todas as pessoas. Que nem sempre quando você busca essas ambições, essas coisas pessoais, achando que vai fazer essas coisas, em muitos cenários de estratégia, você tem que ter um equilíbrio. Você fazer as coisas, mas com equilíbrio para que as outras pessoas não sejam prejudicadas. Assim todos saem ganhando, tanto você, quanto o clube, quanto a torcida e todos nós. Então a mão invisível ela funciona em coisas simples, né, como o Adam Smith falava, mas em uma situação de interdependência, em onde você depende de outros torcedores, das pessoas do clube, do time, você depende de outros fatores, como negociações, etc. E você só pensa no seu próprio interesse, você não maximiza esse bem comum, você minimiza ele. Entendeu? É isso aí. E pra você aí, pra gente finalizar, o Casares ele teve uma fala aí que ele disse: não posso dizer que o São Paulo vai virar uma SAF pura, mas nesse vídeo que a gente assistiu. Mas uma tendência é que se o São Paulo não tiver um acordo empresarial, ele vai competir menos. Ou seja, porque ele não vai ter dinheiro para competir com os outros clubes. Os clubes, mesmo que não admitem SAF, e o São Paulo tem essa resistência, claro, o São Paulo é muito grande, não precisa desse desespero. Tem que pensar no modelo empresarial, senão vai ficar para trás. É importante o financeiro? Sim, mas isso não justifica o fato de você vender jogadores, seu Casares, a preço de banana, de você desesperar e acabar com o clube, de você, de repente, conseguir fazer com que o clube caia na tabela e etc., por esse desespero de venda de jogadores na base, de acabar com o clube,
Porque quem manda no clube é o torcedor. É ele que apoia o clube, é ele que vai lá, é ele que apoia financeiramente, é ele que compra camisa, é ele que apoia, é ele que vai no estádio, é ele que compra ingresso. Então é o torcedor que manda no clube, é o torcedor que muitas vezes não deixa o clube cair. É complicado. Beleza? Fui. Voltamos com as próximas notícias. Valeu.